Você vai descobrir nesse vídeo o que é o labrum acetabular e como ele ajuda a prevenir o desgaste precoce do seu quadril. Olá, meu nome é Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, tirando suas dúvidas e trazendo informações para você de forma rápida e simples. Primeiro, eu vou definir o que é o labrum do quadril. O labrum acetabular ele tem um tecido fibrocartilaginoso muito semelhante com o menisco que a gente tem no joelho. Ele tem um formato de ferradura e ele recobre todo o rebordo do acetábulo, que é aquela tacinha que encaixa com a cabeça do fêmur no nosso quadril. Eu trouxe até um quadrilzinho aqui para mostrar para vocês o exemplo. Aqui está a cabeça do fêmur, esse aqui é o acetábulo e com um detalhe aqui a gente pode ver o lábio acetabular em azul. Ele continua com a cartilagem do acetábulo e ele tem uma função muito importante protegendo a cartilagem do estresse que ela vai sofrer no dia a dia. O labrum acetabular ele é muito importante dentro da estrutura do quadril e ele tem diversas funções e a minha principal missão aqui é explicar para vocês cada uma dessas funções de uma forma simples. É importante ressaltar também que essas funções se sobrepõem enquanto o quadril está se movimentando, enquanto você está andando ou enquanto você está fazendo alguma atividade física. O lábio acetabular ou labrum acetabular, que é o termo usado para defini-lo em latim, ele é uma estrutura que ganhou muita relevância com o advento e com a melhora da artroscopia do quadril. O lábio acetabular ele virou fonte de diversos estudos biomecânicos, tanto em cadáveres como em animais. E os cientistas queriam cada vez mais descobrir quais as funções do labrum e qual a real importância dele no nosso dia a dia. O lábio acetabular é uma estrutura que tem como função principal vedar a articulação do quadril e controlar a circulação do líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica e nutre a cartilagem tanto do acetábulo como da cabeça do fêmur. Dessa forma, o lábio acetabular vai ajudar a prevenir o desgaste precoce da articulação do quadril, minimizando o dano a essa cartilagem, o estresse que ela é submetida durante as várias fases da nossa marcha e a lesão tecidual, que é a lesão da cartilagem. Antes de continuar e falar as 5 principais funções do lábio acetabular, eu vou pedir para vocês apertarem o like, se inscreverem aqui no canal e apertarem o sininho que ativa as notificações. Dessa forma vocês vão me ajudar a propagar ainda mais o meu conteúdo e vocês vão ficar sabendo das atualizações do canal. A ideia é trazer pelo menos um vídeo por semana de conteúdos relacionados à cirurgia do quadril. A primeira função que eu vou citar é a função de vedação. O lábio acetabular ele veda a articulação do quadril como se ele fosse um mini desentupidor de pia. Ele cria uma pressão negativa controlando a entrada e a saída do líquido sinovial para dentro da articulação. Ele é um estabilizador da articulação e também controlando a pressão do líquido dentro da articulação, ele ajuda a diminuir o dano da cartilagem, ele ajuda a deixar essa cartilagem mais resistente, sofrer menos forças ali que poderiam machucá-la. O lábio acetabular é um grande estabilizador da articulação do quadril. Ele ajuda a manter o fêmur encaixado no osso da bacia com esse vácuo, essa pressão negativa que ele forma dentro da articulação. Ele é um estabilizador primário, então ele resiste aos primeiros 2 milímetros de deslocamento da cabeça do fêmur. Se não houvesse o labro do quadril, o que ia acontecer? Principalmente na hora do balanço da marcha, que é aquela hora que a nossa perna cicla e ela fica fora do chão, o que aconteceria é a gente sentir a cabeça do fêmur desencaixar do quadril. Tá? E o lábio acetabular é responsável por essa estabilidade, esse encaixe continuar perfeito. Os desvios maiores da articulação, depois que passaram desses primeiros 2 milímetros de tração de desvio, aí já são responsabilidade da cápsula articular, que ela é um pouco mais externa na articulação do quadril. Continuando a falar da marcha, existe uma fase da marcha em que a gente faz o apoio monopodal. O que é isso, Dr. Rafael?
É quando a gente apoia um pé só e joga todo o peso do nosso corpo nesse pé. Estima-se que nesse momento a gente acaba fazendo uma força na articulação do quadril de aproximadamente 3 vezes o peso do nosso corpo. E se não fosse o lábio acetabular controlar e segurar o líquido sinovial dentro da articulação, afastando milimetricamente a cartilagem da cabeça do fêmur com a cartilagem do acetábulo, a gente, toda vez que desse um passo, iria sofrer essa carga de 3 vezes o peso do corpo na região do quadril. O lábio acetabular ajuda a diminuir essa força exercida na nossa cartilagem em até 90%. Durante a fase de balanço da marcha, ocorre exatamente o oposto da fase de aplanamento do pé. A nossa perna, ela oscila para frente e você acaba tendo todas essas forças que agem para a cartilagem do quadril, mas num sentido oposto, de tração do fêmur, querendo sair, desencaixar da articulação do quadril. Nessa hora, aquela pressão negativa, aquele vácuo que o lábio ajuda a formar, ele ajuda a segurar o osso do fêmur dentro do acetábulo, criando uma pressão negativa e melhorando a congruência articular, mantendo o quadril sempre encaixado como deveria ser. O lábio do quadril é tão importante por esse encaixe entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, que nos casos de displasia acetabular, onde o acetábulo é muito raso e a cabeça do fêmur fica muito descoberta, o lábio do quadril ele é hipertrofiado. Ele tenta suprir a falta de osso do acetábulo, avançando em direção à cabeça do fêmur. O lábio acetabular também tem uma função de amortecedor, assim como o menisco no joelho, mas a capacidade de amortecimento do lábio acetabular é muito menor que a do joelho. Ele fica responsável de amortecer aproximadamente 1 a 2% só do peso do nosso corpo. A gente não dá para comparar tanto o menisco com o lábio acetabular. Apesar de eu sempre usar esse exemplo, que o menisco acaba sendo muito mais conhecido das pessoas, dos jogadores de futebol, dos nossos atletas, do que o próprio lábio acetabular. Por último e não menos importante, eu vou falar de 2 funções sensoriais que o lábio acetabular possui. Foram identificados alguns receptores de dor na estrutura do lábio acetabular. Então, a gente tem o que a gente chama de nocicepção, que é aquela percepção de dor na articulação vinda do tecido do lábio. Outra função mais teórica, mas que está cada vez mais evidente, é que o lábio acetabular também tem a função de propriocepção. O que é propriocepção, Dr. Rafael? Propriocepção é aquela sensação que a gente tem de partes do nosso corpo em relação ao espaço físico. Falando de uma forma mais simples, é a nossa noção de equilíbrio. O lábio acetabular permitiria que a gente localizasse melhor a posição do quadril em relação ao nosso corpo e em relação ao solo, melhorando o nosso equilíbrio. Nesse vídeo eu falei para você qual é a função do lábio acetabular e por que é importante que ele se mantenha íntegro, tanto nas atividades esportivas como nas atividades do dia a dia. Agora eu quero aproveitar de novo e pedir para você, se você ainda não curtiu esse vídeo, aperte o botão do like e se inscreva no canal. Se possível, encaminhe esse vídeo também para alguma pessoa que você saiba que tenha problemas no quadril. Quem sabe a gente pode ajudar ela também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.